Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de cantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Certo dia um homem esteve aqui.
Convidamos agora o nosso irmão Eduardo para a exposição da noite e desde já, mais uma vez, agradecemos pela sua sempre preciosa colaboração. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedir que Ele nos abençoe a todos. E pedir que Jesus me ilumine no coração e o pensamento, para que a gente possa tentar transmitir, um pouco a respeito dessa ideia majestosa, que é o amor, No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Kardec faz um estudo a respeito do que é o amor, baseado no Evangelho do Cristo. Mas, mesmo lendo o Evangelho, buscando os Evangelhos do Cristo, muitas vezes nos falta a compreensão do que é realmente o amor. Em tempos difíceis, como o que nós vivemos hoje, atualmente, compreender, chegar um pouco mais próximo do que seria esse sentimento, esse pensamento do Cristo, talvez seria a saída para que nós pudéssemos realmente transformar a realidade de cada um de nós próprios e do mundo em que nós vivemos. A doutrina espírita nos ensina que a sociedade só progride, só evolui a partir do progresso do indivíduo. As instituições materiais, elas só evoluem, só crescem à medida que o indivíduo se esclarece intelectualmente e cresce moralmente. E o papel do amor nesse processo é a mola mestre, é a mola mestra. Por quê? Porque o amor é a força que gira e que impulsiona a vida no universo. Estamos aqui hoje por causa do amor de Deus. Estamos vivendo essa experiência na carne por causa do amor de Deus, que nos ama e nos quer ver crescer. E em crescendo, nos aproximar cada vez mais dele, que é o nosso Criador. E para isso Ele nos mandou Jesus. Jesus para exemplificar, para dizer, para nos mostrar o caminho. Por isso que Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através desta proposta que eu estou trazendo, deste caminho. E como todo caminho, um caminho não é feito de um único passo. Um caminho, muitas vezes, não é feito de uma direção reta. Muitas vezes, por causa das nossas imperfeições, nós fazemos curvas. Nós caímos. Mas não importa os desvios que tomamos. Não importa os tombos que caímos. Importam mais as vezes em que a gente se levanta. E corrige a rota. Bom, então, feita essa introdução, esse momento que nós vivemos nos chama a atenção para a importância do que é de compreender o amor na prática, de compreender o que é viver essa proposta do Cristo. E com esse objetivo em mente, a gente se faz essa pergunta: como é fazer isso?
diante das nossas imperfeições, diante das imperfeições do outro, diante de todas as nossas limitações de entendimento a respeito das nossas fraquezas, a respeito das fraquezas do outro, o que é viver na prática este amor que o Cristo propõe? E nada melhor do que Ele mesmo para nos responder. Então todo mundo conhece, ou já ouviu falar daquela cena em que Jesus é questionado pelo doutor da lei. O doutor da lei chega para Jesus e pergunta assim: Rabi, qual é o maior mandamento da lei? Eles queriam fazer com que o Cristo caísse em contradição com o que os judeus tinham culturalmente de entendimento a respeito da relação com Deus. Mas Jesus sempre sabiamente responde, nos mostra a direção e nos dá, nesta passagem, a primeira dimensão do que é esse sentimento, do que é essa energia que move o universo e que move a nossa existência e que faz parte da essência de cada um de nós. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Em algumas traduções, do seu entendimento. Este é o maior e mais importante dos mandamentos. Então aqui Jesus nos dá a primeira dimensão do que é o amor. O amor aqui é nós compreendermos a nossa condição de criatura, de filhos do mesmo Pai, de irmãos em Deus. Não é à toa que quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso, a primeira oração daquela oração é Pai Nosso. Quando Ele nos ensina a chamar a Deus de Pai Nosso, Ele nos coloca a todos na condição de irmãos, independentemente da cor de nossa pele, independentemente da nossa religião, independentemente da nossa origem social, da nossa conta bancária, da nossa sexualidade. Para que nós compreendamos isso, Ele pede: se refiram a Deus como Pai de todos, porque essa é a essência de cada um de nós, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. E só nesse ponto Ele já nos dá a primeira dimensão do que é o amor, esse sentimento de fraternidade, de pertencimento a uma mesma família. A partir do momento que nós começamos a nos olhar, a partir dessa perspectiva, as diferenças transitórias do corpo físico, cor da pele, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, se é heterossexual, se é homossexual, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, desaparecem. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz através do Cristo. Olhem-se, vejam-se como irmãos. Então a gente começa a ter uma dimensão metafísica do que é esse sentimento, essa energia que nos une e que nos torna todos iguais na nossa condição de espíritos, de seres inteligentes da criação, de seres capazes de compreender o próprio Criador através da natureza, através do entendimento a respeito da natureza, da criação, e a respeito da nossa capacidade de compreender o outro. Aquilo que a ciência material chama de alteridade. O outro. Não é o outro só que está na minha casa. É o outro que está fora da minha casa. Que não pertence, que não comunga das mesmas ideias que eu, mas que também é meu irmão em Deus.
A passagem que Jesus deixa isso muito claro é aquele que ele está comendo com os apóstolos numa casa, e havia tanta gente querendo chegar perto do mestre, se acercando daquela cena, e os familiares de Jesus chegam querendo falar com ele. Na Bíblia diz que queriam prendê-lo. E aí, como havia muitas pessoas, o recado vai chegando. E chegam até Jesus e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá, te esperando, querem falar com você. E Jesus nos diz, pergunta para aquelas pessoas: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? As pessoas não sabem responder, não conseguem entender que Jesus está tentando nos ensinar, e ele aponta: eis aqui a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos, minha irmã e meu irmão. Pois todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas muito bem, ainda está muito distante. Não conseguimos compreender ainda o que é na prática vivenciar o amor do Cristo. Então Jesus nos mostra a direção. Vamos caminhando com Cristo para melhorar o nosso entendimento, para afinar essa conscientização, essa percepção. E ele nos diz. E há um outro segundo mandamento que é semelhante a este primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nessa passagem, Jesus arremata dizendo para o doutor da lei: todo mundo sabe, eis aí toda a lei e os profetas. Jesus, com esse ensinamento, nos mostra que toda a lei de Deus se resume em amar. Em amar a nós mesmos como irmãos e filhos do mesmo Pai. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Termos a mesma consideração que nós temos pelo outro, ou melhor, temos a mesma consideração que nós temos por nós mesmos, pelo outro. Mas Jesus especifica, porque ele sabe que a gente tem dificuldade de compreender. Ele entende as nossas limitações. E numa outra passagem ele especifica: amor em tudo. Ele diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Em tudo. Em todas as circunstâncias da vida. No meu ambiente familiar, no meu trabalho. Hoje, né? Quantos de nós, nesse momento conturbado que nós vivemos, não temos errado por meio das nossas opiniões? E Jesus nos pede, em tudo, façam para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Se conscientiza de que você faz parte de uma mesma e única família espiritual, em termos gerais. Nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra que há escalas de progresso, escalas de entendimento, escalas de compreensão. Mas essas escalas de compreensão, de entendimento e de progresso não nos separam, não nos dividem na condição de irmãos. Muito pelo contrário. Amarram ainda mais o todo. E muitas vezes a gente não tem este entendimento, esta conscientização, e muitas vezes nós nos vemos como inimigos, porque apenas não concordamos com esta ou aquela ideia, ou porque vemos no outro alguém diferente de nós por causa da cor da nossa pele.
ou porque vemos no outro alguém diferente de nós, por causa da sexualidade, ou porque vemos no outro alguém diferente de nós, por causa da conta bancária, da origem social. Coisas absolutamente transitórias que diante da eternidade não significam absolutamente nada. Mas que nós damos muita importância, uma importância inexistente, em relação à qual nós nos dividimos. Por causa dessas importâncias, para coisas transitórias e inexistentes, nós nos dividimos. Quando nós esquecemos o foco central no bem, no que é correto, no que é justo. E nós não nos entendemos a respeito do que é correto, do que é justo. Cada um na sua razão, querendo impor a sua razão para o outro. Então nós precisamos buscar pontos de convergência, pontos de entendimento, para que o que foi separado seja novamente reunido. Especialmente no nosso país, nós passamos por um processo de divisão. Foi longo, foram 30 anos. E estamos hoje todos fragmentados, divididos e atacando uns aos outros. Precisamos nos olhar como filhos do mesmo Pai, como pertencentes de uma mesma família espiritual encarnada na pátria do Evangelho. Amor em tudo. Tudo bem, Eduardo. Estamos começando a compreender, caminhando com Cristo. Em termos gerais, essa fraternidade universal que o Cristo nos ensina, nos convoca a que nós nos olhemos como irmãos, como filhos do mesmo Pai, independentemente das nossas diferenças transitórias. Uma maneira mais um pouco específica, Jesus pede para que nós nos olhemos que nós olhemos os outros como nós olhamos a nós mesmos. Que nós façamos para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E esta relação, num primeiro momento, para nós, se basearia no que nós entendemos muito estreitamente por afeto. Nós confundimos afeto com paixão. Nós confundimos afeto com desejo sexual. Nós confundimos afeto com status social. Só que vem Jesus e diz para nós, o verdadeiro amor transcende o afeto. Porque fazer por quem você tem afeto, o bem, o que é certo, o que é correto, é fácil, é tranquilo. Mas Jesus nos pede mais. Faça o bem, faça o certo, faça o que é correto, até para aquelas pessoas por quem você não tem afeto. Que são aquelas que nós chamamos muitas vezes de nossos inimigos. E Jesus nos ensina: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Lembra daquela passagem em que Jesus estava com a família? Em que ele diz, todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, minha irmã e meu irmão? A condição para que nós sejamos... Imagine só, e não é que Deus vai nos selecionar
em função de se que nós façamos a vontade do Pai ou não. Somos nós mesmos. Quando não compreendemos a vontade do Pai, quando não compreendemos esse amor, esse afeto, é que nós nos selecionamos e nos apartamos da condição de filho de Deus. E Ele nos diz isso claramente, ó. Ama o seu inimigo. Não faça o bem só para aquele que você gosta, para aquele que você tem afeto. Faz o bem para aquele que você considera, na sua visão estreita da vida e das coisas, o teu inimigo. Para que você seja filho do vosso Pai que está nos céus. Então Jesus pede para que nós, no exercício do amor, aprendamos a ir além do afeto. Além do que nós entendemos por afeto. Que é esse afeto carnal, material. Que nós alimentamos muitas vezes equivocadamente, por causa das nossas percepções materiais, da nossa visão, do nosso tato, do status social. Quando o verdadeiro afeto, o verdadeiro amor que Deus prega e pede para que nós aprendamos a viver, é esse amor transcendental, através do qual Ele cria todas as coisas, destrói, reconstrói, melhora, progride, e faz com que a vida floresça e caminhe na sua direção. E Jesus nos diz, por que devemos agir assim? Porque o seu sol, o sol de Deus, se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazei os publicanos também assim? Então veja que para que nós aprendamos a amar, Jesus pede mais de nós. Para que nós possamos realmente exercitar o amor e compreender o que é esse amor, Jesus pede mais de nós. Pede que nós aprendamos a amar até aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Continuando. A doutrina espírita tenta detalhar um pouco mais esse entendimento, porque até agora nós estamos falando em termos gerais. E Jesus pede para nós em tudo, em todas as suas relações. Procura amar, e não ama só aquele que por quem você tem afeto. Não faça o bem só para aquele de quem você gosta. Faça o bem para aquele de quem você não tem o afeto, ou até que demonstra um desafeto em relação a você. Transcenda esta ideia material de afeto, de afeição. E a doutrina espírita, através da questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Quantas vezes temos caído? Quantas vezes temos caído? Quantas vezes não temos sido benevolentes para com todos? Quantas vezes não temos sido compreensivos com as imperfeições e com as dificuldades dos outros? Quantas vezes não temos perdoado as ofensas? Quando muitas vezes nós é quem mais precisamos de benevolência, de indulgência e de perdão. Não é à toa que Jesus nos ensina no Pai Nosso, o último pedido que nós fazemos, né? É livrai-nos do mal. Mas Ele diz assim: Pai, Ele pede para que nós aprendamos a pedir a Deus: Pai,
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus nos mostra que a medida do perdão que eu tenho direito de pedir a Deus é a medida do perdão que eu sou capaz de entregar. E esse perdão não é só para os meus amigos. Esse perdão é para os meus inimigos. Porque os amigos também erram conosco. E se o nosso afeto não é capaz de perdoar, não é afeto, é interesse. E Jesus nos diz, você só tem direito de pedir perdão para as suas imperfeições, você só tem direito de pedir a Deus perdão para as suas imperfeições, se você for capaz de perdoar. E Kardec, ele avança um pouco mais, melhorando nesse nosso entendimento, né? Comentando o amor, Kardec nos ensina, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Por isso que é lei de justiça, amor e caridade. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, na família, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, os nossos superiores, do ponto de vista da terra, porque nenhum de nós é inferior ao outro. Do ponto de vista terreno, do ponto de vista das posições transitórias que a vida acaba nos colocando, né? Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio e as humilhações. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, esse momento conturbado que nós vivemos representa uma busca da nossa coletividade brasileira, uma busca por uma melhora, por um anseio. Nós ansiamos sair desse momento conturbado que nós vivemos, desse ciclo trevoso que temos vivido com os nossos governantes. Isso tudo incita as nossas paixões, provoca os nossos sentimentos. E se nós não temos a clareza de que somos todos irmãos, nós caímos nas armadilhas que têm sido plantadas para nós e nos dividimos. E acabamos sendo tangidos como gado, como numa música do nosso glorioso, como é que é aquele cantor? Zé Ramalho. Temos sido tangidos, separados, porque separados e divididos somos mais domináveis. Quando nós nos olhamos com diferença, quando nós nos separamos, esquecemos a nossa condição de filhos de Deus, de espírito. A doutrina espírita nos mostra o caráter de um povo. Espíritos que reencarnam no mesmo planeta fazem muitas vezes, em 99% dos casos, parte da mesma família espiritual. Então estamos todos mais ou menos na mesma faixa vibracional, evolutiva, com diferenças que para nós
parecem muito grandes, mas são sensíveis aos olhos da eternidade e aos olhos de Deus. Mas porque por causa dessas diferenças incitadas, nós nos dividimos, nos separamos. E temos vivido essa situação. Eu não gosto nem de dizer a palavra, mas de um sentimento extremamente negativo, que tem destruído as nossas relações. Precisamos buscar um horizonte comum, uma direção comum. E só o amor vai nos mostrar essa direção. Então precisamos orar muito a Deus para que nos ilumine a cabeça de todos. De todos. Orar muito pelo país. Orarmos muito uns pelos outros. Para que nós consigamos nos livrar dessa armadilha que foi colocada em que nós caímos nela. E aí a gente se pergunta, né? Eu tinha um videozinho. Bom, essas pessoas que eu vou colocar aqui, ó, São Vicente de Paulo, Luiz de Marilac, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, compreenderam tão bem a lição do Cristo, que viveram profundamente o amor. Viveram de tal maneira que se entregaram para os outros, entregaram as suas vidas para os outros. Independentemente de condição social, cor de pele, religião. Chico nunca perguntou para ninguém, que religião que você é, se você for católico eu não te ajudo. Bezerra de Menezes muito menos. São Vicente de Paulo, Luísa de Marilac. Eu coloquei 4 exemplos, nós poderíamos passar aqui à noite dando exemplos de pessoas que compreenderam em profundidade isso que nós tentamos, lutamos compreender, que é o amor de Jesus, o amor de Deus, a nossa condição de filhos de Deus, de filhos do mesmo Pai, de espíritos em evolução, ocupantes do mesmo barco, que se o barco afundar, afundaremos todos juntos. Nossos destinos estão todos entrelaçados. E aí, eu tinha colocado um videozinho, mas eu acho que ele não vai rodar. Porque é o seguinte, esse videozinho, muitas vezes as pessoas já devem ter visto aí. Eu vou contar porque ele é muito interessante, né? Então mostra esse menininho aí numa manhã lá na cidade dele, sabe, acho que na Inglaterra. Ele do nada levanta e diz assim para a mãe. Ele começa a abrir a geladeira, pegar um lanche, pegar um suco. Aí a mãe pergunta, opa, bom dia, onde é que você vai? Ele fala, bom dia, eu vou me encontrar com Deus. Ah, você vai se encontrar com Deus? Vou me encontrar com Deus. Então tá bom, só se lembra que às 6 horas a gente tem jantar. Ele falou, legal, pode deixar. E ele enche a mochilinha dele lá com lanche, com suco e vai embora. E ele sai pela rua procurando Deus. Quando de repente ele andando por uma praça, encontra uma moradora de rua. Senta do lado dessa moradora de rua, olha para ela, dá um sorriso, ela devolve. Ele abre o lanche que ele levou, começa a abrir. Ele pega e oferece para ela, compartilha o lanche. E eles começam a rir, conversar, e aí vai o suco, e passa lá algumas horas. Quando de repente o menino olha para o relógio e vê que deu a hora de voltar para casa. Ele vai lá, dá um abraço, dá um beijo, eles trocam sorrisos e ele vai embora para casa. E quando ele chega, ele encontra de novo a mãe. E a mãe, curiosa, pergunta, e aí, você encontrou com Deus? Ele fala assim, encontrei, mãe. Ele é uma mulher e tem um sorriso lindo. Aí troca a cena. A mulher, a moradora de rua, sai e volta para o lugar onde ela costuma ficar, mendigando, e encontra uma outra moradora de rua. E como ela chega sorridente, com uma energia totalmente mudada, aquela senhora carrancuda que estava sentada, olha para ela estranha e fala, por que você está tão feliz assim? Ela fala assim, não, você não faz ideia, eu acabei de comer um bolinho com Deus no parque.
Aí ela fala assim, poxa, e começa a rir, né? E aí corta. Então, para que nós aprendamos, aí esse vídeo ele nos traz uma lição muito profunda, parece bobo, parece singelo. E aliás, as coisas mais singelas carregam em si as lições mais profundas. Ele mostra para nós o que nos está faltando para aprendermos a nos amar. É que nós aprendamos a reconhecer Deus uns nos outros. Que quando nós nos vemos divididos, separados, é como se nós fechássemos os nossos olhos e esquecemos que o outro também é uma criatura divina. Também é um ser em evolução como nós, com todas as dificuldades que nós temos. A filosofia oriental, as religiões orientais têm um cumprimento muito interessante que nos dá essa ideia, que é o Namastê, né? O Namastê, traduzido em sânscrito, é: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E o que a doutrina espírita nos ensina? Que todos nós somos filhos de Deus e carregamos em nós a essência, a fagulha divina. Ou seja, carregamos o próprio Deus em nós. O Cristo nos mostra isso. Quando Ele diz, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deuses no sentido de que é a nossa essência. É aquilo que interessa no final das contas. Não é a nossa classe social. Não é a cor da nossa pele. Não é se somos jovens, se somos velhos. Se somos homens ou mulheres, heterossexuais ou homossexuais. Negros, brancos, japoneses, índio. E no dia que nós nos dermos conta disso, no dia que nós entendermos essa essência, nos conscientizarmos de verdade, nós não cairemos mais nas armadilhas, nessas armadilhas que querem nos dividir, nos separar e frustrar o projeto do Cristo para o Brasil, que é a pátria do Evangelho. Nós fazemos parte desse projeto. Quanto tempo ainda vamos levar para compreender e acreditar nisso, nessa ideia? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um lugar onde talvez futuramente será o exemplo para as outras nações. Os exemplos positivos, não os exemplos negativos. Agora, para encerrar, já caminhando para o encerramento, nós precisamos lembrar também de um aspecto muito importante do amor. Como Jesus nos ensina, o amor transcende o afeto. O amor vai fazer com que nós buscamos o que é certo, o que é correto. Em tudo, em todas as nossas relações. Então o amor, ele compreende a dificuldade do outro. Ele perdoa as ofensas do outro. Ele é indulgente com as imperfeições. Mas ele não se coaduna com o erro. Uma coisa são as criaturas, outra coisa é o erro. Quer exemplos? Quem conhece a cena em que Jesus entra no templo e encontra lá as pessoas comerciando no templo, vendendo, os famosos vendilhões. E Jesus, há muita discussão se Jesus expulsou, se Jesus não expulsou, se Jesus realmente deu aquelas chicotadas ou não. Essas discussões são infindáveis. Mas a essência dessa passagem é que Jesus nos mostra assim: a gente ama o pecador,
a pessoa. A gente perdoa o pecador. Nós somos indulgentes com as imperfeições uns dos outros. Mas nós não podemos nos coadunar com o erro. Muitas vezes nós confundimos amor com conivência, com o que está errado. Porque o que está errado hoje, está errado ontem, vai estar errado amanhã, não é errado e ponto. Outras passagens, nós poderíamos passar aqui conversando várias vezes, com relação aos escribas e fariseus. Eu pergunto, voltando um pouquinho atrás, quem aqui pode imaginar, Jesus não amava os vendilhões? Não via nos vendilhões irmãos seus? Via ou não via? Quem pode dizer aqui? Era indulgente, mas não concordava com o que estava errado. E com os escribas e os fariseus que induziam o povo a práticas equivocadas, que desviavam o povo judeu do caminho verdadeiro, do amor de Deus. Quantas passagens Jesus repreende os fariseus e os escribas? Jesus não amava os fariseus e os escribas? Amava, mas não coadunava com o que está errado. Muitos fariseus extorquiam viúvas, as viúvas morriam, e eles iam lá a título de orar, a título de supostamente auxiliar, e tiravam até o pouco que as viúvas tinham. Está certo isso? No entanto, eles são fariseus, escribas. Jesus é condescendente com o erro? Não, ele perdoa, ele compreende a fraqueza, compreende a limitação, o estágio espiritual evolutivo ainda mais denso, negativo, né? Porém, e perdoa, mas fala assim, meu irmão, você está errado, está equivocado, não pode fazer assim. Está errado. Então, amar é perdoar, amar é ser compreensivo, amar é ser indulgente, amar é ser benevolente, mas não é ser condescendente. Amar é nos vermos todos como irmãos, todos como filhos do mesmo Pai. Mas, ao mesmo tempo, também demanda que nós aprendamos a buscar o que é o correto, a buscar o que é certo. Não só para nós mesmos, não só para aquelas pessoas que nós amamos, mas também para aquelas pessoas que elas se consideram nossos inimigos ou que nós as consideramos nossos inimigos por causa da nossa visão estreita e equivocada da vida. Então, o videozinho seria mais legal do que eu contando, né? Mas nós aprendemos a nos olhar e enxergar Deus no outro, talvez, na minha humilde leitura, seja a chave para nós começarmos a libertar a nossa visão estreita das coisas. E começarmos a caminhar numa direção diferente, individual e coletivamente. Esse videozinho, na minha leitura, né, podemos ter outras, na minha leitura ele traz esse potencial de esclarecimento para nós. Mas a ideia é essa, aprendermos a ver no outro o próprio Deus que habita também em nós, do qual nós somos todos filhos. E para encerrar, a gente encerra a noite com Jesus. Quando ele fecha o Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 25, depois que ele ensina tudo isso para nós, depois que ele ensina a amar, ensina a perdoar as ofensas, ensina a fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, ensina a nós fazermos o que é certo, o que é correto sempre, até mesmo para os nossos inimigos. Não é porque ele é meu inimigo que eu vou prejudicá-lo, é seu inimigo, você tem o dever moral de cumprir a lei de Deus e fazer com ele o que é certo, o que é justo, o que é correto. Não é porque é seu inimigo que você vai massacrar, né? Então, depois que ele ensina tudo isso para a gente, nos ensina a orar, nos ensina
que o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Nos ensina a perdoar 1000 vezes, né? Ele diz assim para nós: todo aquele, pois, que escuta tudo isso aqui que eu disse para vocês, todos esses ensinamentos, esse código de moral cristã, esse caminho, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está nos dizendo, esses ensinamentos são o caminho. Comecem a viver esses ensinamentos, que vocês estão no caminho. E não desanimem, porque vocês vão cair. Mas não se desanimem com as quedas. Levante-se. E levante e caminhe de novo. Ele diz, depois que vocês me ouviram falar todas essas coisas, eu digo para vocês, que todo aquele que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque a casa estava edificada sobre a rocha. Quem é a casa? A casa somos nós. E a rocha? A rocha é o caminho. É essa visão libertadora, que nos unifica, que nos dá a consciência de que os nossos destinos estão todos entrelaçados, que as diferenças são transitórias, que nós não podemos nos olhar como se fôssemos uns melhores ou piores que os outros, ou diferentes, por causa de cor de pele, de conta bancária, de sexualidade. Mas que nós estamos todos na mesma direção. E que se nós temos tantas diferenças entre nós precisamos aprender a encontrar um ponto em comum, uma direção única a seguir, uma direção que nos unifique e que faça que nós caminhemos para frente. Porque hoje é como se nós estivéssemos num barco, cada um com um remo, e cada um remando numa direção diferente. E esse barco fica à deriva, sem direção. Porque cada um rema para uma direção diferente. E nós não nos concordamos, não conseguimos entrar num acordo, qual é a direção a seguir? Para onde devemos remar? Então, meus irmãos, quero encerrar essa palestra, quem sou eu para dar palestra? Essa conversa, esse diálogo, com uma mensagem de otimismo, né? Apesar do momento que nós estamos aí passando, busquemos conexão com Deus e refaçamos a reflexão a respeito, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos inúmeras imperfeições. E as pessoas que nos governarão também não são perfeitas. Não há perfeição num mundo de provas e expiações. Os perfeitos são missionários. Nem são perfeitos, são melhores do que nós. Passam, deixam o exemplo, mostram a direção e vão embora. Cabe a nós olharmos para o exemplo e falar, vamos seguir aqui. Então, vamos nos olhar todos como irmãos, como filhos de Deus, como filhos do mesmo Pai, e vamos orar todos, uns pelos outros, todos pela nação, pelo Brasil, pela pátria do Evangelho, para que nós consigamos transpor esse momento difícil que nós estamos passando e que nós saiamos dele com os menores danos possíveis e que nós consigamos depois nos unificar, nos reunificar, lambermos as feridas e seguirmos em frente com o Cristo, com Jesus. Porque Ele, como Ele nos diz, é o caminho, a verdade e a vida. E só alcançaremos a Deus, o Pai, seguindo o seu exemplo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe sempre.